Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje veremos a análise do fundo Vino 11. Veremos os principais pontos positivos e negativos desse fundo. E para isso faremos a leitura do relatório gerencial do mês de setembro de 2022 e ao final iremos elencar os principais pontos positivos e negativos. Só lembrando que este vídeo não é indicação de compra nem de venda desse ativo. Beleza pessoal? Vamos ao vídeo. Temos aqui o relatório gerencial do mês de setembro de 2022 do Vinci Office FI, Vino 11. Informações gerais sobre esse fundo. O gestor é a Vinci Real Estate, o administrador e escriturador é a BRL Trust, o código de negociação na B3 é Vino 11, seu valor patrimonial por cota em 30 de setembro de 2022 era de R$ 53,88. E o valor da sua cota a mercado nessa mesma data ficou em R$ 49,66. Mais de 125 mil investidores são cotistas desse fundo e a sua taxa de administração ela é em regra de cascata. Até R$ 500 milhões de valor de mercado desse fundo, a taxa de administração é de 1,20% ao ano. Sobre o valor que exceder R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão a valor de mercado do fundo, o percentual cobrado como taxa de administração é de 1,10% ao ano. E sobre o valor que exceder R$ 1 bilhão a valor de mercado do fundo, a taxa de administração será de 1% ao ano. Esse fundo cobra como taxa de performance 20% sobre o que exceder a rentabilidade do IPCA mais 6% ao ano. Valor por metro quadrado de ABL conservador. Nesse momento de mercado, voltamos a observar os valores implícitos dos imóveis que compõem o portfólio do fundo e representam uma oportunidade de longo prazo, dado que os valores estão abaixo do que consideramos o custo de reposição para tais ativos nas suas respectivas localizações. O valor por metro quadrado de ABL dos ativos do portfólio do Vino, pela valorização patrimonial, é de R$ 15.350 o metro quadrado. Esse valor inclui o imóvel BM 336, que possui valor de laudo superior a R$ 40 mil o metro quadrado. Dessa forma, a média do portfólio, excluindo o ativo BM 336, é de apenas R$ 13.613 o metro quadrado. Quando analisamos o valor implícito dos ativos pela cota de mercado, fica mais evidente que o fundo apresenta uma oportunidade de entrada interessante, dado que o portfólio está avaliado em R$ 14.450 o metro quadrado, incluindo o BM 336, e R$ 12.754 quando excluímos o mesmo da conta. Considerando a qualidade do portfólio, além da localização privilegiada dos ativos, o valor pode ser considerado conservador quando comparado às últimas transações de mercado e o alto custo de reposição atual para esse nível de ativos. Temos aqui a performance do fundo. O resultado do fundo em setembro foi de R$ 5.624.000, o equivalente a 34 centavos por cota, e inclui o recebimento da multa referente à entrega parcial da área ocupada pela Abril no Vitor Corá, no valor de R$ 279.000. A receita dos imóveis totalizou R$ 9.255.000. O resultado financeiro, que inclui os custos de pagamentos a prazo dos imóveis, foi de menos R$ 2.919.000. Vale ressaltar que nenhuma das dívidas do fundo conta com carência no pagamento de juros. A distribuição de rendimentos referentes ao mês de setembro foi de 34 centavos por cota. O fundo encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos com uma reserva de resultado não distribuído de R$ 6.588.000, equivalente a 40 centavos por cota. Estimativa de rendimentos. Em linha com o distribuído no primeiro semestre de 2022, continuamos estimando que o rendimento médio mensal distribuído pelo fundo até dezembro do ano de 2022 se situe entre 32 e 36 centavos por cota, frisando que a rentabilidade esperada considera a atual situação do fundo e não representa e nem deve ser considerada a qualquer momento e sob qualquer hipótese como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Carteira do fundo. O patrimônio líquido do fundo ao final de setembro era de R$ 892,6 milhões e as participações em ativos imobiliários totalizavam R$ 1.324 milhões. As aplicações financeiras totalizavam 38 milhões, que inclui 9.600.000 em fundos referenciados DI com liquidez imediata e 28.700.000 em cotas de fundos de investimento imobiliário com liquidez. O fundo possui ainda R$ 492 milhões em obrigações referentes às aquisições de imóveis a prazo, dos quais R$ 22.500.000 apresentam vencimento em até 12 meses.
Em setembro de 2022, o fundo quitou a parcela remanescente referente à finalização do retrofit do Haddock Globo, no valor de R$ 4.500.000. Temos aqui as obrigações a prazo, referente ao imóvel BM 336, a um saldo superior a R$ 62 milhões, indexado a TR, mais uma taxa média de 9,20% ao ano, e com vencimento em agosto de 2025. Do imóvel Haddock Globo, há um saldo superior a R$ 12 milhões, indexado a CDI mais 2,47,5%, com vencimento em agosto de 2025, e ainda mais de R$ 59 milhões, indexado a IPCA mais uma taxa média de 5,57,5%, com vencimento em outubro de 2035. Já o CRI da sede Globo, São Paulo, tem um saldo total superior a R$ 357 milhões, indexado a IPCA mais uma taxa média de 6,948%, com vencimento em janeiro de 2037. Esse CRI da sede Globo, sozinho, representa 73% das obrigações a prazo desse fundo. E o valor total das obrigações desse fundo é superior a R$ 492 milhões. O valor do aluguel por metro quadrado do Vino 11 é de R$ 96,60, enquanto que o mercado cobra em média R$ 102,40. Sua taxa de ocupação é de 98,9%, enquanto que a taxa média do mercado é de 75,8%. Esse fundo cobra um valor menor por metro quadrado do aluguel e, consequentemente, a sua taxa de ocupação é mais alta que a média do mercado. Os três maiores inquilinos desse fundo são a Globo, a própria Vinci e também a Vitacom. Eles representam 64% da receita desse fundo, e esses três são contratos atípicos. Ainda temos mais 3% também em contrato atípico com a empresa Austral. Os demais contratos são típicos. Esse fundo tem um vault médio de 8 anos e meio, 2% dos seus contratos têm vencimento em 2023, 1% em 2024, 23% em 2025 e 74% dos seus contratos têm vencimento em 2026 ou após. 87% dos contratos do Vino 11 são reajustados pelo IPCA e 13% são reajustados pelo IGPM. No mês de outubro, 11% dos seus contratos são reajustados, em novembro apenas 2%, e em dezembro 62% dos seus contratos são reajustados. Temos ainda 8% em janeiro e em junho, 7% em julho e mais 2% no mês de março. Esse fundo exerce o controle sobre 98% da sua ABL e apenas 2% da ABL esse fundo tem participação minoritária. 68% da sua ABL são referentes a imóveis novos com até 5 anos e 32% tem mais de 5 anos. Temos aqui os dois imóveis desse fundo que estão localizados no Rio de Janeiro, capital. Esse primeiro é o BM 336 e o segundo o BMA Corporate. E os outros 8 imóveis desse fundo estão no estado de São Paulo. Esse aqui é o imóvel Oscar Freire 585, esse outro o Vita Corá, esse aqui é o BBS, esse outro é o da CIA, esse aqui é o Lab 1404, esse aqui é o Cardeal Corporate, esse outro é o Haddock Globo e esse último aqui é a sede da Globo em São Paulo. Esse imóvel é o que detém a maior ABL do fundo. São 39 mil metros quadrados de ABL, só esse imóvel aqui. Bom pessoal, em resumo, o Vino 11 tem um patrimônio líquido de R$ 892 milhões. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 53,88 e esse fundo fechou cotado no dia 11 de outubro de 2022 a R$ 49,92. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,93. Ou seja, o fundo está sendo negociado com 7% de desconto em relação ao valor patrimonial por cota. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou R$ 4,65 em dividendos, ficando assim com um dividend yield de 9,31%. O último dividendo anunciado foi de 34 centavos por cota, representando assim um dividend yield de 0,68%. O Vino possui 3,12% do seu patrimônio líquido em caixa, e a sua alavancagem representa 37,16%. Sua gestão é ativa e este fundo atua no segmento de lajes corporativas. O Vino tem um total de 10 imóveis, 13 locatários, mais de 86 mil metros quadrados de ABL e já ultrapassou 125 mil cotistas. Sua taxa de vacância física atual é de 1,10%, 67% dos seus contratos de aluguéis são contratos atípicos e mais 33% são contratos típicos. Entre os maiores locatários desse fundo nós temos a Rede Globo com 36% da sua receita e a própria Vinci Partner, representando 17% da receita desse fundo.
Os contratos de vencimento de aluguéis até 2025 representam 26% da receita desse fundo e aqueles com vencimento em 2026 ou após representam 74%. Quanto à idade dos ativos desse fundo, com até 5 anos temos 68% da ABL do fundo e com mais de 5 anos temos 32% da ABL. Sua taxa de performance é de 20% sobre o QCD IPCA mais 6%, e a sua taxa de administração, como já falei, ela é em regra de cascata, iniciando por 1,20%, depois 1,10% e finalizando com 1% ao ano, sobre o valor de mercado do fundo. E a liquidez média diária desse fundo é de R$ 1.600.000. Quanto aos pontos positivos e negativos desse fundo. Como ponto positivo, eu destaco aqui a baixa vacância do fundo, pois atualmente ela é de apenas 1,1% da ABL desse fundo. Já como ponto negativo, eu destaco a alta alavancagem desse fundo, são 37,16% de alavancagem. Outro ponto positivo é o dividend yield acima de 9,3% ao ano, o que para um fundo de tijolo é um ótimo dividend yield. Já como ponto negativo, eu destaco a alta posição no contrato com a Rede Globo, pois apenas esse contrato representa 36% da receita desse fundo. Ou seja, mais de um terço da receita desse fundo advém apenas do contrato da Rede Globo. O próximo ponto positivo é que o fundo tem um controle de mais de 98% da sua ABL. Ele detém participação majoritária em 9 imóveis. O único imóvel que o Vino 11 tem participação minoritária é nesse Lab 1404. O fundo tem 38,26% de participação nesse imóvel. Já como ponto negativo, eu destaco a queda no valor patrimonial por cota desse fundo. Em 2019, esse fundo tinha um valor patrimonial por cota de R$ 61,57 e agora em 2022, o valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 53,88. Assim, em 3 anos, o valor patrimonial por cota desse fundo reduziu em 12,48%. O próximo ponto positivo é que os imóveis desse fundo são relativamente novos. 68% da ABL desse fundo tem menos de 5 anos. E como ponto negativo, temos que o CRI Globo ele possui uma taxa relativamente alta, de IPCA mais 6,948%, com vencimento em janeiro de 2037. Porém, aqui temos que analisar o seguinte: o momento em que foi emitido esse CRI, ele veio justamente em um momento em que as taxas estavam aumentando. Porém, por ser um CRI lastreado no aluguel pago pela Rede Globo e esta tem um risco de crédito baixo, acredito que essa taxa está um pouco acima do ideal. Como ponto positivo, cabe destacar os contratos de longo prazo. 74% da receita de aluguéis desse fundo tem vencimento em 2026 ou após. E por último, como ponto positivo, eu destaco os bons locatários desse fundo, que são a Rede Globo, a própria Vinci, a DHL, CIA, entre vários outros. Bom pessoal, se eu esqueci de algum ponto positivo ou negativo, coloque aí nos comentários, vai ser útil para todos nós, certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil, certo? Por hoje é isso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.